Vamos lá! O capítulo começa com a Tsukumo vomitando sangue e o Chozo gritando pelo seu nome. Tsukumo pensa que caiu em uma armadilha ferrenha do Kenjaku e assim o Uzumaki foi utilizado. O vilão então percebe que esse é o momento para conseguir acabar com ela, não deixando ela se regenerar. Somos enviados então para um flashback do Chozo com a Tsukumo. E eles estão em uma espécie de encontro em um bar. Aqueles encontros de filmes, né? O Gege sempre colocando referências aqui de filmes de Jujutsu Kaisen, né? Sempre colocando algumas coisas relacionadas ao universo dos filmes. E mais uma vez aqueles encontros na qual o protagonista acaba encontrando aquela menina, né? E eles começam a falar sobre o amor, sobre a vida. Então foi algo bem desse encontro ali pelo acaso, né? E a gente consegue observar que uma das salas do Tengen é transformada em um bar e o próprio Tengen é o barman da cena. Os dois estão com roupas de galas e Chozo está dizendo que em Shibuya ele matou milhares de pessoas e que isso era porque ele havia escolhido viver como uma maldição e não como um humano. Se talvez ele tivesse escolhido viver como um humano, seus irmãos ainda poderiam estar vivos. Chozo diz que para os 4 irmãos estarem juntos, agora seria perfeito para o jogo do abate, mas que através da sua escolha, ele acabou deixando Yuji sozinho. O personagem então começa a chorar horrores ao pensar sobre isso, dizendo que ele escolheu a saída mais fácil e que ele não queria ver os seus irmãos sofrerem como os humanos sofrem. E que em hipótese alguma ele queria ver eles sofrerem. E Yuki então diz que eles não eram tão fracos assim, fazendo o Chozo questionar se eles realmente fossem, né? Se eles realmente fossem, o que poderia acontecer? Porque Yuji vive como um humano, como se fosse um castigo. Quando Chozo pensa que a Tsukumo poderia consolar ele, a garota me solta que quando ele morrer, Itadori estará sozinho novamente, né? Quem precisa da Tsukumo, né? Quem precisa de algum consolo quando se tem a Tsukumo, né? Ela já vem com pedradas e facas ali para acabar com o seu coração. Chozo enxuga as lágrimas e chama a Tsukumo de um doce, mas ele carrega um fardo pesado demais. Chozo está se martirizando porque ele acabou ajudando no selamento do Gojo, um homem sem nenhuma condenação. E ele diz que não pode viver mais do lado do Yuji por causa disso, finalizando em suas lágrimas. Caraca, o capítulo já começa com uma pedrada, né? Não é Fujimoto, é pedradas do Gege, né? E a gente já começa com essa pedrada do próprio Chozo falando pra nós sobre como ele se sente culpado por ter ajudado ali no selamento do Gojo e como ter ajudado no selamento do Gojo agora está dificultando a vida do seu irmão. De como seu irmão está se sentindo cada vez mais pressionado, criando ali um mundo terrível para ele. E o que ele mais quer é criar um mundo melhor para o seu irmão. Caraca, o Gege já começa esse capítulo com uma puta pedrada e seria a primeira, é apenas a primeira pedrada do que está por vir. I was not mad at you. I was not trying to tear you down. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 208 de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, sem perder muito tempo, sem falar muita coisa por aqui, a gente tem muita coisa pra falar sobre esse capítulo de Jujutsu. Então já deixem um like de vocês, se inscrevam aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos, estamos quase lá. E compartilhe esse vídeo com seus amigos pra gente chegar junto, pra que mais pessoas conheçam o canal do Geek Brasil. Voltamos então para o presente com Chozo formando um Rasen Shuriken de sangue e está prestes para lançar contra o Kenjaku. O mais cabuloso nisso é que a vontade do Chozo de proteger os seus irmãos fez ele meio que quase quebrar a técnica do controle da gravidade do Kenjaku. E o personagem grita dizendo que aquele lugar é o local que ele decidiu deixar a sua vida, que ele decidiu entregar a sua vida, gritando ali pelo nome de Noritoshi Kamo. Só que infelizmente, para nós e para a Tsukumo, a feiticeira de grau especial
tinha outros planos para o melhor irmão do ano. Tsukumo vira para o Choso e dizendo que sim, esse é o lugar que ele irá morrer. Mas quem morrerá naquele local? Cara, ó. Ai, caraca, até arrepia! Até arrepia! Quem morrerá naquele local é o seu lado amaldiçoado. O lado humano do Choso apenas começou a viver. Ai, meus amigos, que fala, que frase! Que coisa sensacional, cara, que coisa sensacional. Um buraco na barreira se abre e Choso é expulso ali da barreira do Tengen. Ele é mandado para outro lugar contra sua vontade, enquanto cai gritando pela feiticeira e para que o Tengen mande ele de volta, tudo de uma forma inútil. Cara, que discurso incrível! Eu consigo colocar essa frase da Tsukumo como a melhor frase de Jujutsu Kaisen. Cara, é a melhor... Tá entre ali a frase do Nanami pro Itadori e essa fala da Tsukumo para ali o Choso é perfeita. Aqui você morre como uma maldição, mas vá viver a sua vida. Cara, que despedida incrível, cara, que formato, que maneira realmente pra você desligar dois personagens que acabaram vivendo poucos dias juntos, mas viveram de uma forma completamente intensa. Caraca, GG, que frase inacreditável. A batalha então começa a rolar e Kenjaku não reconhece as ações de contra-ataque da Tsukumo e parte o corpo dela ao meio com apenas um golpe da sua mão direita. Caraca, aqui já começa o caos, a destruição, porque quando a gente se empolga ali pelo Choso conseguindo escapar, a gente já fica, meu Deus, olha o que tá acontecendo com a Tsukumo, cara, já cortaram ela pela metade. O vilão apenas olha para Tsukumo no chão e apenas diz que aquele não é o melhor momento, se virando para o Tengen surgindo pela primeira vez na batalha. Mas Kenjaku muda de humor rapidamente, antes com o rosto sério, agora começa a rir como se estivesse fazendo uma piada conhecida entre ele e a velha. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas Tengen não acha graça e o dedão percebe que o rosto do Kenjaku é bem semelhante ao rosto do Sukuna, que ele encontrou também em algum momento da sua vida. Ele faz a comparação na sua mente sobre esse rosto, sobre esse sorriso ali que o Sukuna deu para ele em algum momento da sua vida, o que deixa as coisas ainda mais interessantes. Porém, essa fala do Tengen foi o suficiente para que o Kenjaku caísse na armadilha da Tsukumo mais uma vez. A garota, mesmo com metade do seu corpo cerrado, apenas acaba pegando a perna do vilão. Agarra ali a perna do vilão, impedindo com que ele pudesse fazer qualquer coisa. Kenjaku diz para Tsukumo que ela está morta e que não passa de uma maldição agora. Lembrando que o Kenjaku cortou ela sem usar energia amaldiçoada. Lembrando que feiticeiros não podem morrer sem a utilização de energia amaldiçoada. E dessa forma o Kenjaku havia matado ela sem a energia amaldiçoada. Só que orgulhosa como a Tsukumo é, nem ferrando que ela aceitaria esse destino de se tornar uma maldição. O vilão sente uma pressão absurda ali puxando para baixo e pergunta sobre o que é aquilo. Yuki então dá mais um sorriso malicioso, esse sorriso maravilhoso que a gente gosta da personagem, e diz que sim, que ela não é afetada pela massa da fúria da estrela, mas isso só funciona até um certo ponto. Ela começa a emitir sua energia amaldiçoada para todos os lados e a personagem começa a colapsar e o corpo do Kenjaku também começa a entrar em parafuso. Yuki, então, como uma última mensagem para o Kenjaku, diz que ele é muito ingênuo por achar que podia lidar com a gravidade de uma forma qualquer. Tanto ali ele havia confundido como lidar com a massa quanto também com o tempo. No final, para ela, tudo é levado para um caminho inverso do que o vilão havia previsto. Kenjaku então começa a perceber que a habilidade da Tsukumo tinha uma chave na qual ele não havia percebido e que basicamente estava conectado diretamente ao nome da habilidade, que é Fúria da Estrela, e que esse nome não era à toa.
e que se a massa daquela estrela pode aumentar infinitamente, logo a Tsukumo pode criar um buraco negro. Ele começa a pensar que até mesmo uma pequena formação com uma densidade muito grande, nem mesmo a luz pode escapar. Tudo está em seu alcance, tudo que está ali em seu alcance começa a desintegrar. E que seu poder é denso, tão denso, e que pode fazer com que a Terra seja comprimida em uma bola de um diâmetro de 2 centímetros. Então, um buraco negro surge na escola, mandando tudo para o zaralho. E vemos tudo sendo destruído. Ele cessa e vemos o estrago onde tudo acabou ficando em seu caminho. Tudo que acabou ficando no caminho dele foi destruído pelo buraco negro. Menos o Kenjaku. O vilão se levanta das paredes caídas no chão e apenas sacode a poeira do seu corpo que havia ficado por ali, dizendo que presenciou pelas mãos da Yuki algo maravilhoso. Então, se já não bastássemos um grande capítulo até aqui, Gege, não satisfeito, decide soltar a maior bomba do capítulo, Definitivamente ele começa a desenvolver o Itadori mais uma vez sem a presença do personagem. Tengen então surge perguntando se ele conseguiu sobreviver por causa da técnica reversa e Kenjaku sorri dizendo que não. Ele diz que sobreviveu conseguindo inverter a gravidade e que isso é uma técnica da Kaori Itadori, o receptáculo que o Tengen usou para criar o Itadori. Ou seja, essa técnica de anular gravidade agora pode ser a técnica inata ou herdada que o prota pode despertar, deixando as coisas ainda mais interessantes. Ele diz que usando seu corpo como um guia, ele conseguiu aumentar a saída e limitar o tempo da ativação da técnica da Tsukumo, mas mesmo assim ele teve dificuldades para lidar com este ataque. E no final das contas, tudo foi uma grande aposta, que funcionou bem, mas que ele achou que dessa vez poderia ter morrido. E ele diz que esse ataque da Tsukumo é algo maluco e que ela estava disposta a sacrificar o mundo inteiro desde que pudesse matar o vilão antes. Kenjaku diz que conseguiu suprimir o poder da Tsukumo por causa da barreira do Tengen e que se não fosse isso, todo mundo teria morrido. Mas que toda essa luta foi algo muito divertido para ele. Tengen então começa a se fragmentar, enquanto Kenjaku diz que através da sua vida chata, essa batalha foi como uma redenção. Então, vemos que do chão, Kenjaku vê uma parte da árvore que se desprendeu com o impacto do buraco negro. Então, vemos o corpo do Tengen apagado ou morto no chão, como se estivesse feito ali para dar a luz, Você olhando ali, não vou descrever aqui a cena, mas você olhando o quadro, você vai entender do que eu estou falando. É como se tivessem dado a luz ali para o Tengen. Kenjaku, então com um tom de lamento, diz adeus para o Tengen, lhe chamando de meu amigo. Vamos lá, galera, segura o TCC aí, porque é muita informação. É muita informação pra gente raciocinar, pra gente pensar. A gente vai organizar primeiro por pontos, A primeira coisa que a gente precisa falar é que a morte da Tsukumo, ela tá sendo algo muito difícil de acreditar. Primeiro porque tem 2 pontos, O Gege não colocaria ela como grau especial e não mostraria sua expansão de domínio de uma forma assim? Sabe, tipo, coloca uma feiticeira de grau especial para não mostrar a sua expansão de domínio? Seria essa a chave melhor para lidar com o personagem? Eu acho que não. E o Gege também não colocaria ela como receptáculo estelar à toa, de uma forma realmente de colocar esse grande detalhe para não utilizar essa ferramenta de roteiro na trama, na história? Eu acredito que não. Então, para acreditar que o Tengen, por algum milagre, por alguma situação e chance mínima, conseguiu poder ali transferir a sua consciência para Tsukumo, acaba tendo ali uma grande chance disso acontecer. Por isso que a gente pode observar esse estado apagado dele na árvore, nesse estado na qual ele está dormindo, porque a sua consciência não está mais ali naquele corpo, mas sim em algum outro local com a Tsukumo, É uma teoria muito difícil de acontecer, mas eu acharia algo interessante, porque é uma forma de você quebrar as expectativas e além disso tudo, você coloca tanto ali o Kenjaku e o Tengen como grandes amigos, você coloca eles ali como grandes amigos, e o Gege não vai dar um único flashback desses dois,
Não vai dar uma conexão entre esses dois personagens, a gente não vai ver nada entre eles no passado. Será que ficaremos sem nenhum detalhes, pelo menos por enquanto, né? Eu esperava uma luta entre o Tengen e o Kejako e eu recebi ali isso daí. Eu recebi isso daí, um massacre completo, tanto do Choso quanto também da Tsukumo e da escola inteira ali de Jujutsu. E outra coisa, né? Finalmente temos a pista da possível técnica inata / herdada do Itadori, né? A gente não sabe realmente se pode ser uma técnica inata, porque a técnica inata é uma técnica que é desenvolvida pelo próprio personagem, ela não pode ser passada adiante, mas a técnica ali da Kaori era uma técnica na qual ela podia anular a gravidade. Então será que o Itadori tendo um poder de anular a gravidade ou de manipular a gravidade seria algo interessante para a trama de Jujutsu Kaisen? Eu acredito que sim. Eu acredito que seja uma trama interessante ali pra gente poder observar. E a gente vai falar mais sobre esses poderes aqui em outros vídeos, mas infelizmente sobe a mensagem do editor dizendo para nós que Tengen cai nas mãos de alguém conhecido. E assim, o capítulo termina com a notícia ruim de que não teremos outro na semana que vem. Pode ser que tenha, mas que vai ter um vazamento ou pode ter um vazamento antecipadamente. Então, fique aí com a notícia de que não vai ter, mas que se tiver, vai ser uma boa surpresa de fim de ano.